No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, um tema que sempre foi muito claro para a igreja, mas ao longo do tempo ele está se desgastando devido até à nossa cultura atual. Para isso, eu tenho aqui comigo o pastor Gessé Branco, ele é coordenador geral de jovens aqui na AD Blue, né, Assembleia de Deus aqui em Blumenau. Tudo bem, pastor Gessé? Tudo bem, muito bom estar com vocês aí de casa, nós aqui, muito bom estar aqui. Que maravilha. Pastor Gessé, eis aí uma pergunta que precisa ser respondida em todos os tempos. É pecado sexo antes do casamento? É pecado sexo antes do casamento, sim. Primeiro nós precisamos definir o que é sexo, né? Muitas pessoas têm o entendimento que o sexo é algo apenas para o seu prazer, algo que você vai curtir com uma pessoa. E para Deus não. O sexo ele é algo para acontecer com alguém que você ama, alguém que você tem um compromisso com essa pessoa, uma aliança que você faz. Não é à toa que a volta de Cristo para a Terra para buscar o seu povo é considerado como um casamento, onde ele vem buscar a sua noiva, então é algo muito sagrado. E principalmente que o sexo não é apenas uma troca de fluidos, né? Isso pode ser no mundo animal, pode ser isso, mas no mundo racional e espiritual, que é o nosso, o sexo ele vai além do prazer, ele vai além inclusive da procriação. O sexo é algo, uma revelação de amor intenso que você tem por uma pessoa. É bem verdade que você não vai encontrar na Bíblia a palavra ou a frase dizendo sexo antes do casamento é pecado. Você não vai encontrar essa frase nesse formato. Você vai encontrar vários textos que dão a entender isso, princípios que fica muito lógico isso. Nós temos 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai dizer que é preferível que os jovens casem do que estar se abrasando, ou seja, melhor do que você ficar aí intenso, não conseguindo se segurar, então case, claro, dentro de princípios, dentro de uma lógica. Você não vai casar apenas porque você não vai se aguentar, mas só que existem vários textos que deixam muito claro que o casamento ele ou melhor, que o sexo é para acontecer no casamento, e é algo que você vai ver que Jesus Cristo por diversas vezes ele usa o casamento como metáfora. O seu primeiro milagre acontece no casamento, e repetindo, a comparação da volta de Cristo, ou melhor, a volta de Cristo é comparado ao casamento. Pastor Gessé, você usou a palavra consequências, né? E aí nós temos aí dentro dessa questão de relacionamento sexual várias situações, que é a fornicação, que é o sexo antes do casamento, ou seja, a pessoa não tem compromisso com ninguém, mas está praticando sexo. Nós temos depois do casamento, que é o relacionamento sexual fora, é o adultério. E ainda nós temos a prostituição. Eu sei que todos os três pecados têm as suas consequências. No nosso tema de hoje, quais são as consequências do sexo antes do casamento? Com certeza. As consequências você pode procurar elas na Bíblia, e toda vez que estiver relacionado ao sexo antes do casamento, não vai estar escrito você que fez sexo antes do casamento, mas toda vez que você lê na Bíblia práticas imorais ou a imoralidade sexual, toda vez que você encontrar essa palavra imoralidade sexual, ela está ligada a várias questões. Primeiro, ao sexo antes do casamento, pornografia, a questão, nós podemos colocar o envio de nudes, tudo isso que é uma prática imoral dentro da área sexual, ponto. Então na Bíblia ela vai estar falando de diversas consequências que você vai ter, mas as consequências do sexo antes do casamento, e também pode ser o sexo fora você estando casado e fazer com outra pessoa, ela engloba em três aspectos: uma consequência física, uma consequência espiritual e uma consequência moral. Física, qual é uma consequência física? Talvez uma gravidez indesejada, né? Que pode resultar isso. Outra questão física, uma doença que você pode pegar, uma doença sexualmente transmissível. Vamos para a parte moral, né? A gente tem um exemplo fantástico de Amnon e Tamar. Você vai ver que Amnon e Tamar eram filhos de Davi, e Amnon ficou apaixonado pela sua irmã, e ele gostaria de tê-la,
Ele poderia, naquele tempo, ele poderia ter casado com ela, se ele tivesse pedido para o rei. Enfim, você lê a história, você vai entender. É um contexto, tá? Um contexto cultural bem diferente do nosso. Mas você vai ver que Amnon, a Bíblia vai dizer que depois que ele conseguiu possuir Tamar, que ele conseguiu fazer sexo com ela, a repulsa que ele teve por ela era maior do que o amor e a paixão que ele tinha antes dela. Então, por que moral? É comum eu atender jovens que vêm para mim depois confessar o pecado e dizer assim: olha, eu estou com nojo dele, eu estou com nojo dela, eu não consigo olhar para ela. Por quê? Você está fazendo algo que está fora do tempo. Então, essa é uma consequência moral. Outra questão moral, que muitas vezes isso vai ser espalhado para outras pessoas. Ele pode falar para ela, ou ela pode falar para outras pessoas, e as pessoas começam a conversar entre si dizendo: ó, já aconteceu, ele já fez. É interessante que todo mundo quer experimentar, mas só que na hora que você quer casar com essa pessoa, você quer uma pessoa que só foi sua, né? E isso é uma consequência moral. Isso é uma consequência moral, que depois que você vai escolher... Pastor, eu já tratei casos de jovens que estão com problemas hoje no casamento, porque ele descobriu depois do casamento que essa menina teve contato com outros homens. E já aconteceu ao contrário também, de casos que a menina depois descobriu que o cara já teve contato com outras mulheres antes, e isso afeta o casamento depois. Por quê? É uma questão moral. Ah, mas isso é uma questão de sociedade, não sei o que. Não tem. Moralmente falando, é muito simples isso. E a questão espiritual. Depois você vai para a igreja, depois você não consegue se integrar, no momento do louvor você sente o bloqueio, você não consegue ministrar, ou você está no ministério e você vê que a coisa não está fluindo, você não sente a presença do Espírito Santo, e aí as coisas começam a desandar na sua vida. Desastre dentro da sua casa, com os seus pais, com os seus amigos. Na igreja você está com dificuldade de relacionamento, você começa a sentir uma angústia muito grande. E a mesma coisa que aconteceu com Amnon e Tamar. O prazer que você teve na hora do sexo, ele não chega nem perto da angústia que te traz depois. E isso vai trazendo consequências. Eu já tratei pessoas que entraram em depressão após ter esse relacionamento. E aí você precisa orar, você precisa trazer por quê? Consequências espirituais de algo que foi feito no tempo errado. Eclesiastes 3 diz: existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo certo para eu me relacionar sexualmente com outra pessoa. Não apenas um tempo certo, um momento e um período certo também. Tá certo. Então nós temos aí consequências físicas, né? Pode ser uma gravidez indesejada, não está preparado para isso. Pode ser doenças, né? A própria perca da virgindade, ela altera padrões físicos, principalmente nas mulheres, né? Após o rompimento do ímen, o corpo dela ele começa a ficar diferente. Não, eu preciso preparar esse corpo porque agora ele vai precisar de uma estrutura. Então também é uma consequência. Que interessante. Você mencionou a questão do ímen. Pastor Gessé, olha que interessante. No Antigo Testamento era feita a circuncisão dos meninos, né? Cortava o prepúcio, a pelezinha sobre o pênis do menino. E isso porque na Bíblia não existe aliança se não houver sangue. Toda aliança é feita com o derramamento de sangue. Então, o pai levava o menino e cortava o prepúcio para fazer uma aliança. E por que o prepúcio e não como os outros povos que faziam cortes no rosto, no braço? Porque aquela aliança não era só com o indivíduo, mas era com toda a sua descendência. Só que as meninas ficavam fora dessa aliança, porque ela era feita com o menino. E aí, quando o menino vai ter relação com a menina lá, quando o jovem, né, estão preparados, casaram e vão ter um relacionamento, ele é aliançado com Deus através daquela circuncisão, daquele derramamento de sangue. Agora eles vão para a cama e no rompimento do ímen, agora ela está sendo aliançada com sangue através do relacionamento sexual. Ela está fazendo uma aliança com toda a descendência. Ou seja, quando ela está tendo a relação com aquele homem, com aquele rapaz, ela e ele estão fazendo uma aliança diante de Deus, que toda a sua descendência pertence ao Senhor. E é um problema sério isso. Por quê? Porque com quem as moças estão fazendo aliança hoje? Com quem elas fazem, né? Tem um relacionamento com um rapaz, lá seja lá quem for, e não será esse o pai
da sua descendência, né? É um problema que vai além de apenas uma questão cultural, por isso que o próprio Deus, ele proíbe o sexo antes do casamento. Então, temos aí problema físico, temos aí problema moral, psicológico, sim, emocional, afetivo, depois acaba tendo repugna por aquele rapaz. Já tratei casos também que depois do relacionamento um não podia olhar para o outro com raiva, com nojo, e também espiritual. Depois sempre aquele bloqueio quando a pessoa vai adorar, mesmo que o tempo passou, Jesus perdoa, mas às vezes a gente não perdoa, a pessoa não perdoa. E Satanás faz o trabalho dele, né? Acusar. Aí a pessoa não consegue mais servir. Ministério, como é um problema quando os jovens foram para a cama antes do casamento e depois Deus chama eles para o ministério, porque Deus perdoa. Mas a pessoa diz, poxa pastor, mas eu não posso, por causa disso, daquilo, sempre aquele bloqueio, sempre aquela dificuldade. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Exatamente. E saber que a gente vai conversar sobre isso depois a respeito do perdão e do tratar de Deus sobre as nossas vidas, né? Amém.